back from the dead. O nosso tão esperado evento. No primeiro momento eu quero agradecer a Deus por Ele ter permitido que esse encontro pudesse ocorrer, por toda a dificuldade que foram esses 2 últimos anos que a humanidade passou. Agradeço a Deus essa oportunidade, a saúde, a inteligência que a gente tem, né? Sem Ele a gente não é ninguém, isso é fato. Quero agradecer também aos patrocinadores, que sem patrocínio também a gente não consegue andar. Vidrones, Montreal, a Suel Pro, 3D Rio. Alguns dos patrocinadores terão stand aqui fora, a gente vai poder conhecer um pouco mais da marca, do trabalho que eles desempenham. 3D Rio, T4 Drones, Aeroconsult e os apoios da RJ Drones, Itarc, Agência de Turismo em Búzios e o Guilherme Maia, que faz a homologação de drone, que certamente já fez de muitos drones aqui. A gente tem um cronograma para seguir, apesar de já ter iniciado por meia hora de atraso, mas a gente pode compensar nos espaços de networking que tem. Por trás de cada crachá tem um cronograma, dá para vocês acompanharem. Está um pouquinho espremidinho, mas contempla todo o escopo aí do evento. E vai funcionar o seguinte, naquele mesmo esquema, palestras, né? Ao final de cada palestra serão permitidas somente 3 perguntas, porque senão a gente vai se estender muito. Mas como a gente tem um espaçozinho de network para a gente conversar, muitas dessas dúvidas podem ser esclarecidas nesse momento. Vai ter o nosso horáriozinho de almoço, tem alguns restaurantes ali no centro de Búzios, com um precinho bacana, com uma qualidade boa. A gente vai ter mais ou menos 1h30 para 2 horas de almoço. Às 16 horas, a gente vai sair daqui, vamos lá para um campo de futebol. Muitos daqui já até conhecem o local lá. Lá que nós voaremos. E é um espaço dedicado para voo, a gente pode voar tranquilo, desde que a gente, respeite as normas. Agradeço mais uma vez a presença de todo mundo, quem veio de São Paulo, quem veio da Bahia, enfim, quem veio daqui mesmo de Búzios, só de saírem das suas casas e virem até aqui, já é um motivo de muita satisfação e orgulho que eu sinto, porque apesar da dificuldade que é organizar um evento, é gratificante a gente ver pessoas que a gente só vê de ano em ano. Por exemplo, muitos se conhecem pelo YouTube e tomaram o drone em Búzios como uma ponte onde as pessoas podem se ver, se abraçar, se cumprimentar. Isso me dá muita satisfação e compensa um pouco do esforço, das noites de sono que eu perco. Vamos começar com as autoridades do DSEA. Peço para que o capitão Benevides compareça aqui, por gentileza. Aí a palestra vai durar mais ou menos 50 minutos. Vai ser tudo num tom mais, não tão formal, apesar da seriedade que é o DSEA. E após isso, a gente vai fazer as 3 perguntas e vamos dar sequência ao evento. Tá? Obrigado por todos aí. Bom dia, gente. Sou o capitão Benevides, sou adjunto da seção de planejamento de aeronave não tripulada lá do DSEA. Então o Pablo falou ali que o assunto é sério, né? Mas aqui o DSEA faz um trabalho realmente sério, porém aqui a gente está no bate-papo. Então é um local aqui que a gente quer passar as ideias do DSEA, o que o DSEA vem fazendo, e as nossas normas, né? As dificuldades que a gente encontra, e quer saber de vocês também, o feedback de vocês, o que vocês estão precisando, porque a gente está aqui para contribuir. Eu sou piloto de formação, piloto de aeronave mesmo, voo Legacy 500 lá pelo Grupo Especial de Inspeção de Voo do GEIVA, não sei se alguém conhece. Entrei nessa área de aeronave não tripulada de drones ano passado. Não tenho a experiência aqui que o Tenente Eduardo Silva, que eu vou convidar aqui já para vir aqui, e o Coronel Vargas passou anos aí, mas eu estou aqui para contribuir e devo permanecer nessa área por um longo tempo. Então, espero estar junto com todos aí nesse evento e em diversos outros que o DSEA possa contribuir.
Então, nosso objetivo aqui é conhecer as atribuições e atividades do sistema de aeronaves não tripuladas no subdepartamento de operações do DSEA. Então, a linha 8, que é onde trata essa parte de aeronave não tripulada, ela é ligada diretamente ao subdepartamento de operações do DSEA. Nós vamos falar um pouquinho dessas atividades. Primeiramente, eu vou passar aqui um vídeo, eu não sei se muitos tiveram contato, foi lançado no final do ano passado, para a gente conscientizar os pilotos remotos, ou quem opera a aeronave não tripulada, com relação a... Pode até parecer, mas alçar uma aeronave não tripulada aos céus não é brincadeira. Um drone é, antes de tudo, uma aeronave. Isso significa que a partir do momento que alguém decola um drone, torna-se, aos olhos da lei, um piloto. E passa a responder pelos direitos, deveres e penalidades previstos não só na legislação referente aos voos de drone, como também nas demais que dizem respeito diretamente, como o Código Brasileiro de Aeronáutica, ou indiretamente, como as relativas à invasão de privacidade, ou mesmo as do Código Penal. Exagero? Um pequeno quadricóptero pode até parecer inofensivo, mas dependendo de seu mau uso, tem potencial nocivo. Imagine um drone colidindo com a turbina de um avião cheio de passageiros. Ou perdendo enlaces de dados e caindo sobre uma praia lotada. As normas existentes para voos de drone levam em consideração a segurança das pessoas. Por isso, prevêem, entre outras medidas, restrições para salvaguardar regiões densamente povoadas, edificações, áreas de infraestrutura crítica e altitudes onde ocorram operações aéreas. Conheça a legislação para voos de drone disponível no site do DSEA. Voe legal, voe seguro. Uma campanha Drone Consciente. Eu acho que os senhores já tiveram contato com o vídeo, quem não teve ainda peço para compartilhar também, ele está no YouTube. É importante a gente conscientizar, com certeza aqui nessa sala aqui, quem veio para esse evento tem essa noção, mas muitos aí fora não têm. Então, assim, a importância de a gente conscientizar a população com o uso dessas aeronaves, porque elas trazem benefício enorme para a nossa sociedade, a gente sabe disso, quem está aqui então trabalha diretamente com isso, porém ela tem um efeito nocivo que pode ser grave, que a gente viu ali no vídeo, pode causar um acidente, tá bom? A minha área especificamente lá no DSEA, eu trato muito com planejamento. Então eu trouxe no slide aqui para os senhores terem noção, não é muito o foco daqui, eu só quis demonstrar o que o DSEA vem trabalhando com a parte de aeronave não tripulada. Então, quando a gente vê esses drones de entrega, iFood, a gente tem que falar do UTM. Então o DSEA vem trabalhando no UTM, que é um espaço aéreo abaixo de 400 pés de altura, 120 metros, que vai comportar as regras para voo desse tipo de aeronave e como gerenciar essa quantidade enorme. Porque hoje ainda é um drone aqui, outro drone ali, mas quando isso aumentar, a gente precisa estar preparado com regras, sistemas para isso acontecer. A gente estuda também os sistemas antidrones para proteger as áreas aeroportuárias também, principalmente focando em drones não colaborativos, em pessoas que estão mal intencionadas ali. Estudamos a tecnologia Detecta na Voz, junto com a parceria com o ITA e o ICE, que é o Instituto nosso do DSEA, ou seja, uma tecnologia Detecta na Voz de ver e evitar, ou seja, do drone vai ter a capacidade de desviar como se fosse um ticket da aeronave. Quem tem contato com a aeronave, se tem outra aeronave vindo na minha direção, automaticamente o avião me indica qual o caminho que eu tenho que seguir. Então a ideia dessa tecnologia é fazer com que o drone, a aeronave remotamente pilotada, ela faça isso também, indique para o piloto remoto lá embaixo que ele tem que fazer, ou ir para baixo ou para cima, e o outro drone fazer ao contrário. Então basicamente é isso, de uma maneira simplória. Operação de classe 1 ali na Bacia de Campos,
E os eventos também que estão surgindo, quem acompanha a mídia sabe aí do impacto que é a entrada desses veículos aí para a sociedade, né? Então, quem não quer aqui pegar um táxi aéreo, eu sou do Rio, então eu vou do aeroporto Santos Dumont para Barra, por exemplo. Então, ou de Búzios para Cabo Frio, então não precisaria pegar de táxi aéreo. Então, esses veículos são realidade, o mundo está discutindo isso e a gente está acompanhando também. E outro trabalho que a gente está tendo lá é o Sarpas NG. Isso tem impacto direto aqui. Eu sei que alguns já me perguntaram ali do Sarpas. Eu sei que o sistema hoje ele tem uma limitação, a gente entende. A gente está trabalhando pesado para o Sarpas NG sair ainda esse ano, em breve, acredito que em breve, e com muitas melhorias. Uma delas, vou trazer aqui que eu já consigo, é a integração com o banco de dados da ANAC. Então a gente não vai precisar mais cadastrar o CISANTE, por exemplo, na ANAC e no DSEA. Se você cadastrou seu drone na ANAC, automaticamente já vai vir para o nosso sistema. Então isso é uma das melhorias que teremos, além de outras aí, melhorias das normas que o Tenente Eduardo Silva vai falar. Além disso, convido a todos a participarem e verem as edições anteriores do nosso Ciresante, que é o evento que o DSEA organiza anualmente. Convida a academia, convida as organizações internacionais, no caso a ICAO. Esse senhor aqui é o coordenador sobre esses drones menores, que são os SMALs, que eles chamam lá na ICAO. Então ele coordena as aeronaves não tripuladas no mundo todo. E esse evento foi realizado de 30 de novembro a 2 de dezembro, foi lá em Brasília, foi remoto devido à pandemia, mas esse ano a gente espera que seja presencial, esse ano será lá em Recife. E a gente convida a todos também a participarem e assistirem lá às edições anteriores. E eventos internacionais, o DSEA participa dos painéis que acontecem sobre a aeronave não tripulada, para a gente estar atualizado com o que o mundo está fazendo, e palestras também em eventos. Esse Drone Enable, quem quiser acompanhar, tem no site da ICAO. Ele foi realizado com organização aqui no Brasil, porém foi remoto, então quem entrar na ICAO TV consegue acessar o vídeo dos Drone Enable, que é uma atualização realmente das tecnologias e normas que tem no exterior. E tudo isso, gente, é pensando na segurança. Então, a gente entende que quero voar em qualquer lugar, ou DSEA, bota areia, faz uma regra ali impossível, mas assim, a gente está pensando na segurança também do espaço aéreo. E assim, claro que a gente está buscando conciliar tudo, a gente tem que buscar conciliar a aeronave tripulada, a aeronave que está voando no aeroporto, um helicóptero, com a aeronave não tripulada, com os drones, que é o foco desse público aqui. A gente sabe disso, quem está aqui está se profissionalizando cada vez mais, está buscando isso, e é isso que a gente busca, ou seja, ter mais permissão, mas com segurança, com cautela, porque isso pode fazer um estrago bem grande, e o impacto disso na opinião pública é muito grande. Então a gente tem que ter essa consciência. Então estamos buscando melhorar nossas normas, nossas legislações, nossos sistemas, sempre focando na segurança. Tá bom? Vou chamar o Tenente Eduardo Silva, ele vai dar continuidade à parte de normas, vai esclarecer um pouco das normas e falar da coordenação e controle, que é o impacto no Sarpas, que realmente vocês têm contato direto, né? E qualquer dúvida no final, então, como o Pablo falou, a gente vai tirar dúvidas, networking também estão aqui à disposição para a gente tirar dúvidas. A gente agradece a participação. Pablo, muito obrigado aí pela participação, pelo convite do DSEA. Sempre que tiver algum evento desse, pode convidar o DSEA, a gente vai estar participando e estar contribuindo da melhor forma possível. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Aí. Estava tirando foto ali. A nossa fotógrafa falou assim: dá para ser uma foto sorrindo? Eu falei, não, é militar. Aí ela, não, porque você não tomou café. Eu falei,
um início, já é um início. Aí tomei um café, fiquei mais sorridente. Não brincando, né? Bom, sou Eduardo Silva, sou tenente especialista em controle de tráfego aéreo e atuo hoje como chefe da seção de coordenação e controle de sistema de aeronave não tripulada do DCE, ou seja, operações correntes. Como o capitão Benevides mesmo falou, nós temos 3 áreas muito importantes no DCE, que são as áreas de normas, de planejamento e coordenação e controle. Planejamento é o futuro, como os senhores viram, né? Recebe as demandas e passa isso para uma operacionalização da coisa em si, para passar isso, para que a gente possa ter isso realmente de forma efetiva. A parte normativa é o que garante a nossa prática sob uma regra geral. E a parte de coordenação e controle é a parte que traz a operação corrente, ou seja, o que acontece toda hora e a todo momento. Então, nós temos lá a nossa chefia de normas, a nossa chefia de planejamento, que é o capitão Benevides, e a parte de coordenação e controle. Tá? Antes de começar a falar um pouquinho do nosso trabalho, geralmente a gente coloca uma frase no final das apresentações. E hoje eu vou fazer diferente, eu vou começar com a frase. Então Isaac Newton ele já falava, né? Se cheguei até aqui foi porque me apoiei no ombro dos gigantes. E eu não poderia deixar de falar isso, né? Deixar de agradecer a quem realmente me passou toda a doutrina e me ensinou a fazer o que eu vou fazer agora. E tem 2 peças muito importantes aqui. Primeiro é o Coronel Vargas, que como precursor e idealizador de toda a nossa parte do sistema de aeronave não tripulado, quando prestes a sair para a reserva remunerada, preparou ali o seu time e eu tenho muita gratidão por ter feito parte dessa escolha. Então, tudo que eu vou passar aqui hoje não foi só lendo a norma, foi advindo de uma doutrina, e essa doutrina foi passada pelo Coronel Vargas. Então, agradeço aqui em público por tudo que passou e toda a doutrina que passou, toda a verdade que passou. Hoje ele não é o 01, porque a esposa está presente. Obviamente ela é 01, então hoje ele é o 02. Porque ele foi falar Coronel Vargas, hoje ele é o 02. E outro meu instrutor, André, que está na área aqui também do Corpo de Bombeiros, que foi meu instrutor lá no curso de especialização de veículos aéreos não tripulados. Ainda trago dores nos ombros, de tanta flexão que paguei, então quero agradecer também ao meu instrutor André pelas... Eu lembro muito bem que eu cheguei e falei assim, opa, bom dia, aqui o curso aí, opa, 80, eu, caramba, lá era 10, na aeronáutica eram 10, aqui é 80, então ainda trago marcas daquele curso maravilhoso. Muito obrigado, meu instrutor. Meus amigos, quando eu cheguei, já fui falando com todo mundo, apertando as mãos aí para conhecer, sou fãzaço de algumas pessoas que estão aqui, o Banzão, o Martins, o Japa, tem uma galera aqui que a gente vê lá, e tem outros também, mas se eu for falar um por um não vai dar. E aí ali eu cheguei, o Martins já me chamou e falou o seguinte, Tenente Eduardo, se tiver alguma coisa errada lá no Instagram, eu falei, olha, tirando o voo veloz, ele, que isso, calma, tô brincando. Tá? Então, a gente não está aqui para isso, pessoal, a gente está aqui para conversar mesmo, tá bom? Então, vou deixar para depois, né? Então, na hora do network, tá? Meus amigos, não posso deixar de falar também que o vídeo que vocês assistiram agora, aquela voz que vocês ouviram ali, é do nosso amigo Daniel. Cadê o Daniel? Tá aqui, Daniel Marinho, tá? A assessoria de comunicação social do DCEA, que fez esse vídeo maravilhoso, e hoje a gente consegue estar aqui passando, e aquela voz ali é do Daniel, e a atuação da assessoria de comunicação social, ela é fundamental. E também agradecer a presença da minha amiga Simone, Tenente Simone, do DCEA, que está na área. Bom, vamos lá, pessoal, senão a gente não vai conseguir fechar, tá?
Olha, sei que tem um monte de perguntas, né? Meu amigo Márcio aqui já me parou e falou, gente, história do DSEG? Sim. Qual a diferença do informado para o aprovado? Se eu trabalhar em algum lugar e se eu precisar fazer um aerolevantamento, eu tenho que me inscrever no Ministério da Defesa? Olha que maravilha. É por isso que a gente está aqui, tá? Então a gente vai caminhando devagarinho. Meus amigos, normas de UAS. Nós hoje temos 5 normas. A ICA 140, que é a Instrução do Comando da Aeronáutica 140, que vai tratar da regra geral do acesso ao espaço aéreo. E nós temos outros 4 documentos, que são chamados de manuais, MCAs, Manuais do Comando da Aeronáutica. Manual 56-1, o 56-2, o 56-3 e o 56-4. Poxa, Eduardo, é uma redundância? Não sei se é uma redundância, mas quando ela foi concebida, essa normativa, né, ela apareceu com o intuito de que tratássemos algumas operações de formas distintas. Uma operação especial, uma operação diferenciada, uma operação emergencial e uma operação recreativa. E o geral, para a gente saber como é que a gente faz para entrar no sistema, como é que a gente faz para voar. Então hoje nós temos essas 5 legislações. O MCA 56-1, como todos sabemos, trata de operações emergenciais. Eduardo, dá um exemplo disso, do endemias. Será que cabe lá? E Petrópolis, será que cabe lá? Brumadinho, será que cabe lá? Morro do Bumba, será que cabe? Teresópolis, são situações emergenciais. E eu não tenho como requerer do nosso amigo André, do Corpo de Bombeiros, que ele faça uma solicitação de voo 18 dias antes, 2 dias antes, porque o negócio acabou de acontecer. A tragédia acabou de acontecer. Assim como eu não tenho como pedir para os meus amigos da Polícia Rodoviária Federal, né, Balboni está na área, e falar para ele o seguinte: não, pode parar a viatura, negativo, não vai subir esse drone, não tem como. Você não pediu o voo, mas peraí, está acontecendo agora, eu preciso sobrevoar aquela área. Não pode, então não posso fazer isso com ele, eu tenho que tratá-lo de uma forma diferenciada, ou especial. E aí a gente tem uma outra área, por exemplo, eu tenho uma usina, a Força Aérea está ali fazendo uma cobertura por conta de um assunto, ou um aeroporto, que seja, uma base aérea naval, por exemplo, e aí eu tenho a própria força fazendo aquele voo, então eu tenho que tratá-lo de uma forma diferenciada. Então a gente tem, respectivamente, aqui o 56-1, 56-3 e 56-4. Tá? Pensando nessa variedade de legislações, o que o DSEA fez? Montou agora um grupo de trabalho em que os membros do órgão central do CICEAB. O que é o CICEAB? É o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro. O órgão central é o DSEA, é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Então o DSEA reúne aqui os chefes das seções de planejamento, normas e coordenação e controle, com os órgãos regionais do DSEA, Sindacta 1, Sindacta 2, Sindacta 3, 4 e o CRCEA Sudeste, o antigo SRPV. A união de alguns manuais. Então, a gente agora está fazendo isso, tá? E o trabalho se chama revisão normativa. Então, a gente está fazendo nesta semana, na semana passada e na semana que vem, uma reunião para que a gente tenha a ICA 140 permanecendo como a nossa legislação maior, o 56-2 trazendo a parte recreativa e um outro manual 56-X que vai tratar das operações ponto. Eduardo, eles vão se chamar, esse manual vai se chamar Manual do Comando Aeronáutica de Operações Especiais, Diferenciadas, Emergenciais? Não sei, a gente ainda está trabalhando isso, tá? Mas a ideia é que a gente tenha um único manual que trate das operações, olha o nome agora, distintas, para que não saiamos daqui como
DSEA falou que vai ser emergencial, diferenciado, não. São operações distintas, que a gente ainda não sabe o nome, tá? Como é que isso vai acontecer? Com o apoio dos senhores e das senhoras. A gente, depois que finaliza esse trabalho, coloca esse trabalho no pré-nor. Eduardo, mas eu não conheço o pré-nor. Poxa, que pena, porque eu esperava que os senhores e as senhoras participassem das nossas normas. E os senhores podem fazer isso. Pô, Eduardo, mas isso não se chama consulta pública? Sim, só que para a gente se chama pré-nor, ou seja, uma pré-discussão da norma. Então, quando a gente terminar esse trabalho, ele vai entrar aqui no pré-nor, e aí fica um período, né, de 30 dias, capitão? Tá? De 30 dias, para que os senhores possam entrar no pré-nor e discutir. E aí vem o Márcio e vai falar, poxa, eu não sei a diferença ali de informada para aprovada. Será que não seria melhor chamar um nome só? Pode ser uma sugestão. Aí a gente pode falar, Márcio, veja bem, a informada é uma anuência, a aprovada é uma autorização. Então, quando você pede um voo e eu digo aprovado, eu, DSEA, né, nós, DSEA, estamos autorizando esse voo. Quando você pede um voo e ele não precisa dar a análise manual, ela é automática, ela sai como informada. Então, o DSEA diz, estou ciente do seu voo. E aí eu dei um exemplo para o Márcio. E subir demais e colidir numa antena, colidir num esqui de um helicóptero, quase que deu algo errado. Sim, mas qual era a sua altura máxima? Ah, era 40. Então, quem foi que subiu? Eu estava anuente da sua operação até 40. Você que subiu. Tá então entendendo? Para que não haja o retorno. Mas você autorizou. Não. Você que falou. Então a diferença hoje que nós temos é do solicitado, que você faz o pedido do voo, e ele sai como informado e aprovado. Quem aqui tinha essa dúvida? Todo mundo sabia disso? Já? Não? Então, fica aqui essa resposta ao nosso irmão Márcio, tá? Obrigado pela dúvida. Então, eu já consegui trazer a dúvida na própria legislação. Eu, na verdade, conheço um grupo de pessoas do trabalho que tinha essa mesma dúvida e que me pediram isso aqui. Eu já vou difundir com eles lá. Então, já está morta essa parte, beleza? Então, a partir de então, a gente traz aqui essa discussão com o pré-nor, e aí o Márcio vai lá e escreve, aí o Japa vai lá e escreve, o Vanzan vai lá e escreve, aí o capitão Benevides, o capitão Sérgio e o tenente Eduardo vão parar e falar assim, peraí, caramba, tem 70 solicitações iguais. Peraí, pessoal, vamos repensar isso aqui. Pô, ninguém reclamou dos 400 pés, então vamos manter os 400 pés. Agora, esse papo aqui, ó, esse assunto aqui, tem mais de 300 pessoas falando. Vamos dar uma olhadinha com carinho? E aí você consegue mudar a norma, tá? Então vocês são responsáveis também por essa norma. O que não podemos é esperar sair a norma para falar que não era vírgula, era ponto e vírgula. Aí não. Aí é chato. Porque a gente aqui está se empenhando também para fazer a norma, tá? Então, por favor, meus amigos, participem da norma. A gente espera isso dos senhores. Até porque, como o próprio capitão Benevides falou, nós ali estamos normatizando, coordenando, orientando, mas quem está operando são os senhores. A gente não vai para o expediente e com um drone para fazer um voo, não. A gente vai desenhar parâmetros, falar com outros órgãos, ligar para a ANAC, falar com a Anatel, para que as normas estejam publicadas para os senhores. Mas o retorno dessa norma pode vir sim de cada um de vocês, tá? Então já fica aqui a nossa orientação e sugestão que os senhores entrem nesse escopo. E aí depois, os operadores serão avisados, né, quando isso aqui vai entrar em pré-nor, e aí depois que passar esse período, a gente faz uma revisão de tudo que foi dito e a gente publica a norma. Então, o Martins pode chegar e, no futuro e falar, caramba, essa nova ideia do princípio da sombra aqui, ó, pô, foi lindo já. Legal, parabéns, é isso. Você não fez por você, não fez pelo DSEA, fez pela sociedade. Tá? Então isso que é o mais importante. Beleza, meus amigos? E aí, já que todo mundo está querendo perguntar como é que eu entro nesse tal pré-nor, né? Bom, o pré-nor, meus amigos, é exatamente nesse endereço aqui, ó. Publicações, sem cedilha, sem tio,
DCE 1000BR. Quando a gente entra ali, existe uma aba do lado direito, laranja, se eu não me engano, ou é verde, ou laranja, alguma coisa assim. E lá está escrito Prenor. Quando você clicar agora, hoje, você vai ver que existem algumas normas. Se a 140 estiver no Prenor, você vai poder fazer as suas sugestões, tá bom? E aí, caso tenha dúvida depois que sair daqui, não lembro o que o Eduardo falou, saque DCE, ajuda.dce 1000BR. Eduardo, mas eu ouvi dizer que saque geralmente ninguém responde. Meus amigos, sabe quantos saques tem para serem respondidos neste exato momento, no sábado agora de feriado? Nenhum. Sabe por quê? Porque a nossa equipe do DCE, ela faz eu não nem vou chamar de força-tarefa, ela faz o que tem que ser feito, que é o trabalho. Então a gente, todos os dias, faz a revisão desses saques. Eduardo, mas eu fiz um saque, foi e voltou 3 vezes. Mas está indo e voltando, você não está sem resposta. Tem alguém aqui sem resposta? Porque se tiver, no intervalo eu vou responder. Esse é o trabalho do DCE. A gente não pode deixar os senhores sem resposta. Por quê? Porque o nosso trabalho é para vocês, é para a sociedade. Tá? Então, não é papo furado, a gente realmente responde os saques. Existem algumas perguntas que são feitas nos saques. Vou dar um exemplo para os senhores. Não estou conseguindo compartilhar minha donata. Aí eu respondo: acesse o SAC, prezado usuário, onde orientamos que acesse o SACas, o seu perfil, e clique na aba esquerda compartilhamento e faça o compartilhamento da sua donata. Aí ele mandou o saque. Não consigo fazer, não estou entendendo. Tem um telefone para contato? Poxa, meus amigos, é só clicar no compartilhamento. E lá tem 2 abinhas: o nome da pessoa, ou o CPF, e o seu CISante. Só isso. E aí eu sempre falo assim: será que se eu colocasse um pop-up, está valendo uma viagem para Dubai? O riso de vocês já respondeu tudo. Está valendo uma viagem para Dubai. Rapidinho faz o compartilhamento. Nós precisamos querer também ajudar. Tá? Então, como aqui é um bate-papo, convido os senhores a conhecerem os SAPAs. Entrem no SAPAs, olhem na esquerda o que significa clicar em cadastro, o que significa clicar em compartilhamento, como é que eu compartilho. Aí vem outra pergunta: eu compartilhei, só que eu não estou conseguindo voar. Tá, mas a pessoa que recebeu o compartilhamento aceitou? Aí vem outro saque: como eu aceito? Meus amigos, de verdade, eu respondo assim, clicando na tecla Aceitar. Na tecla Aceitar. somente isso. Aí a minha equipe fala assim, né? A Karina lá, a Daniela Alonso e a Andresa: tenente, mas essa resposta não ficou um pouco impacto, contundente? Eu falei: mas é só clicar e aceitar. Não tem outro. Na verdade, eu estou sendo muito simples, e às vezes parece que a gente está sendo muito informal, mas não é que eu tento mesmo ser informal. Né? Se eu pudesse escrever lá: meu amigo, bom dia, poderia escrever, mas não dá, eu tenho que ser um pouco formal. Tá? Mas realmente, o saque é um instrumento muito importante, e vou dizer mais: desafio os senhores. Se tiver alguma coisa de saque, pode trazer, que a gente vai resolver. Tá bom? Deixa eu fazer só uma sugestãozinha. Claro. Eu acho que falta um pouco mais de divulgação. Excelente. Temos um grupo de Recife, Pernambuco. Somos grandes e no grupo, são 8 grupos grandes. E não conhece. Excelente. Então falta, acho que, um pouquinho de divulgação. Exatamente. Mas, Podemos, por exemplo, ver... Olha como é que é importante isso, pessoal. Qual é o nome do senhor? Valdemir. Todo mundo ouviu o que o senhor Valdemir falou? Jonisval. Donival falou que ele tem dificuldade de reconhecer o Prenor, porque são muitos grupos. O que a gente faz agora? A gente pega essa ideia e passa para o nosso amigo Daniel, da SPOM, porque de repente o Daniel pode fazer um novo vídeo falando sobre o Prenor, se não já existir. Ou seja, publicizar. Por isso que esses encontros são importantes. Obrigado, tá? Outra sugestão.
só fazer o vídeo por lá não vai divulgar. Tem que divulgar. Eu me interessar saber que existe a nota para mim ir lá procurar. Isso é assim uma propaganda. Isso. Faça uma propaganda, divulgar que existe. Isso. A gente tem que entender também que existe um site do DSEA, e nesse site do DSEA ele contém um drone OS, né? Que ele contém um rol de facilidades. E que ali também pode estar num vídeo educativo. Se o senhor me perguntar assim, Eduardo, qual seria o supra-sumo, a melhor opção? O DSEA informa que, a partir do momento, a ICA 140 está no pré-norma. Aí vai ter alguém que vai falar assim, mas eu não assisto o Jornal Nacional, eu estava vendo o Big Brother. Aí eu vou falar o quê? Que agora a gente tem que botar no Big Brother? Então, pessoal, a gente precisa divulgar sim, mas a comunidade de pilotos remotos também precisam procurar. Mas a colocação do senhor perfeita e aceita, já recepcionada, tá? Eu vou levar isso para as compras. Está bem, isso. Está bem forte e eu não vejo. A grande queixa de muitas pessoas é que ela compra um drone no mercado, é um pai com outro filho, isso. leva para cá, ele não tem muita informação. Eu uma vez... Eu queria saber se o DSE pensa em fazer uma divulgação em massa. Deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. Quando o senhor compra um drone, o que vem primeiro? O acesso ao espaço aéreo, a licença, ou seja, a certidão de cadastro e a homologação da frequência? Qual dos três vem primeiro? Então, pode ser que precisemos conversar interagências para que os vendedores, né, possam, de repente, olha, você tem que ter uma licença, você tem que pedir um acesso. Mas eu não me lembro de ter comprado um carro e o cara da agência ter perguntado, o senhor tem CNH? Tudo bem? Então é importante que a gente pense nisso também. Veja bem, o DSEA não trouxe verdades, não. A gente trouxe a possibilidade de discussão. Mas é importante que a gente entenda que sim, eu, Eduardo, acho que falta também um pouco de informação na hora da compra de uma aeronave não tripulada. Tá? Também acho. E eu acho que isso a gente pode até conversar com as agências, sim. Tá? Mas é importante também que a gente queira procurar. É que a gente não vai dar tempo aqui não tem tempo de a gente mostrar um saque, para os senhores verem como é que fica aí de volta, e eu tenho certeza que a maioria aqui saberia responder e fazer acontecer. Tá? O senhor disse que nós seríamos avisados quando abrir no pré-norma. Nós vamos ter que ficar consultando lá o site do DSEA o tempo todo, ou vai haver alguma forma de aviso proativo que essa consulta está aberta? A gente se cadastrar em algum lugar para receber uma notificação de quando está aberta essa consulta? Pode ser, capitão. É um cadastro, a gente vai ver lá com o Tá. cadastro. A gente pode ver isso aí. Por exemplo, falar com a assessoria que trata da transformação digital, de quando isso acontecer, expandir a comunicação para todos que estão cadastrados. Quando vocês tem um e-mail lá no Sarpas, então a gente consegue, como a regra envolve a parte de drone, a gente consegue enviar o e-mail para os cadastrados lá no Sarpas. Tá bom? Beleza? Pode ser uma. Então, outra sugestão aí, recepcionar. Não precisa não. Tá. A gente vai mandar. Tudo bem? Tranquilo? Algum aplicativo para isso? Não. A gente já pensa em fazer. Tá? Meus amigos, em relação à coordenação e controle, ou seja, agora a gente, vejam bem, a gente saiu aqui agora do planejamento, já falou o que tem para o futuro, o que o DSEA está fazendo. A gente já passou pelas normas, e aquele que não conhecia o GT que está sendo feito para unificação dos manuais, Christian, Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, bom dia. E toda a parte normativa, já estamos sabendo, então agora nós vamos para a terceira e última parte, que é aqui, o agora, o que está acontecendo e o que pode acontecer na operação corrente. Meus amigos, a gente tem visto muito algumas que a gente chama de sopa de letrinha. É um ARP, é um ARP, aí é um ARP, então o sistema seria um SARP. Peraí, mas SARPs são as recomendações padronizadas da OACI. Mas aí é o nome em inglês. Peraí, mas você também está usando drone, que é inglês. Mas eu uso VANT, que é veículo aéreo não tripulado. Mas a ANAC fala RPA.
Mas também temos RPA. Mas existem os RPAs. Então, o DSEA ele sempre tenta proliferar uma boa doutrina. E um dos itens do DOC 119 da Organização da Aviação Civil Internacional traz que o RPAS, Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas, é um subconjunto do UAS, do Sistema de Aeronaves Não Tripuladas. Espera aí, Eduardo. Então, isso que está aqui na mochila do Balboni é uma UA? É. Ué, e aquele Mavic Pro, que está ali, o Mavic Mini 2 aqui, o Mini 2 que está aqui, o Mini 2, são UA? Sim, são UA. Ah, então não é RPA? Não, não é RPA. É isso. Pô, é o DSEA que está falando isso? Não. É o DOC 119 da OACI que está falando isso. Ele fala que o RPA, ou RPAS, é uma subcategoria do UAS. Então, o que nós, como órgãos reguladores, devíamos fazer? Dizer para vocês que o nome do equipamento não é RPA. Porque para ser um RPA, precisa estar devidamente certificado e sair daquela nossa tríade, que a gente chama de tríade da ANAC. É um chamamento informal, que a gente fala até 25 quilos, 400 pés e voo veloz. Então, se a gente sai do veloz, DSEA, vou sair do veloz. Calma, tem certificação? DSEA, eu quero pilotar essa aeronave aqui com mais de 25 quilos. Calma, não é esquisante mais. DSEA, eu quero passar dos 400 pés. Calma, já falou com a ANAC? Porque eu preciso da certificação. CAV ou KR e por aí vai. Então, meus amigos, não viemos discutir nomenclaturas. Nós viemos passar uma doutrina de UAS, que é o que fala o nosso DOC 119 da ICAO. Então, hoje, o DSEA trabalha... Eduardo, é uma aula? Não. Eu estou aqui justificando por que a gente iniciou o nosso slide com o Sistema de Aeronaves Não Tripuladas UAS, para que vocês não achem que a gente está inventando alguma moda. Tá bom? Então, a gente sabe que muitos órgãos usam VANT, muitos usam ARP, muitos falam RPA, mas que hoje o que a gente sabe é que é um único sistema. E esse sistema se chama UAS, que é o Sistema de Aeronaves Não Tripuladas. Se ela for certificada, requerer uma certificação, ela vai virar uma RPA. Peraí, Eduardo, para tudo. Então, aquele drone grandão de 27 quilos que está voando a 2.000 pés, fazendo aerolevantamento da empresa tal ou da instituição tal, pública, privada, que seja, aquilo é um RPA? Se requerer certificação e estiver totalmente correta para voar, sim, é uma RPA. Ué, então o meu drone, que eu uso para profissional, para fazer inspeção de fachada, é uma UA. É só isso. Não, mas calma, é o que está escrito no DOC. Tudo bem? Tranquilo? E aí a gente traz essa doutrina do UAS. Então, que fala sobre o voo recreativo. E no nosso MCA 56-2, a gente é bem claro nisso, que ele cabe dentro de uma área adequada. E essa área adequada, no caso, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos lá a área adequada do clube de aeromodelismo, e é uma área adequada que ali fica na Ilha do Governador. São normas diferentes. Em relação ao paraglide, paramotor, paraquedas, a gente não tem conhecimento, porque isso não é a área de UAS, é uma área de ATM, de gerenciamento do espaço aéreo, de tráfego aéreo. Mas, coronel, o senhor tem alguma coisa a citar? Permite? Só, na verdade, a solução para essa pergunta é extremamente simples. Bonan, tinha que ser você. Você pode utilizar, por exemplo, um facão para cortar o mato dentro do seu quintal? Sim ou não? Pode. Você pode utilizar um facão de forma explícita dentro de um ônibus ameaçando pessoas? Vamos fazer uma comparação que pode parecer esdrúxula, mas na verdade ajuda muito. O que é regulamentado pelo DSEA? Acesso ao espaço aéreo brasileiro. O que é regulamentado pela ANAC? Aeronaves e pilotos. Um paramotor é uma aeronave? Se ele não é considerado uma aeronave, o piloto tem que ter alguma certificação, habilitação?
Então existem áreas específicas para esse tipo de atividade. O piloto que está voando na praia, se ele está voando sobre a cabeça do meu filho, eu vou querer a cabeça dele, porque ele está colocando a vida do meu filho em risco. E isso, o Eduardo já citou, é o artigo 132 do Código Penal. Se esse cara com um paramotor cruzar com um helicóptero de segurança pública na praia, ele vai estar colocando em risco a aviação, artigo 261 do Código Penal. Ficou claro isso para todo mundo? Coronel, eu gostaria de convidar o senhor depois, vou lhe dar o meu endereço, deixa eu ver o que eles estão fazendo. Você tá doido, eu vou lá ver uma coisa. Olha só, tá ali, ó, o de azul ali, ó. O Benefício, olha essa, levanta aí, Benefício. Não, pensa não. Pessoal, desculpa, gente, olha só. Não, de boa. Desculpa, as senhoras que estão presentes, me desculpem, mas todos vocês assistiram o filme Tropa de Elite 1, então eu vou repetir uma frase. Essa pica não é mais minha não, irmão, é dele lá, ó. Meus amigos, vocês viram agora na prática a materialização daquela frase. Um aluno nunca vai superar o mestre. Então, obrigado, coronel. Meus amigos, olha só. Esse exemplo que o coronel Vargas deu foi muito legal. E lá na nossa prática do DCE, eu falo do taco de beisebol. Eu não falo do facão. Ele é coronel, né? Sangue escorrendo. Eu falo do taco de beisebol. O taco de beisebol está na loja, né? Aquela roupa importada, tem lá um taco de beisebol. O seu filho entra, pô, pai, legal. Compra para mim, botar no meu quarto. É um taco de beisebol. Mas ele serve também para jogar um beisebol? Serve. Mas se um cara estiver correndo, agora eu vou perguntar uma coisa para o senhor. O senhor está na praia e passa alguém correndo com um taco de beisebol, esse taco de beisebol está todo manchado de vermelho e na frente tem uma senhora correndo, ai meu Deus, e agora? E um cara está correndo atrás dela com um taco de beisebol. Quem o senhor chama? Já respondeu. Então, se a gente está notando que existe uma ameaça que pode ferir a minha integridade física, quem que eu tenho que chamar? A polícia. Pode acontecer da autoridade de segurança pública olhar aquela situação e não compreender o certame? Pode, mas é para isso que estamos aqui. Não vai caber o DCE ficar na praia esperando o paramotor passar. A gente pode, sim, dar o conhecimento para a autoridade policial e ela mover os meios para entender se aquilo ali é uma infração ou não. A pergunta do senhor foi muito bacana, porque a gente tem muito essa dúvida. Tem um drone na minha janela. Vou ligar para o DCEA. Pelo amor de Deus. Você já pensou se o DCEA for em todos os drones que estão em janelas? E vocês acreditam que tem saque assim? Gostaria de informar que os senhores não estão fazendo nada porque eu tenho o mesmo drone em cima da piscina e a minha esposa está deitada. Aí eu... É nordestina, né? Sabia. Você veio de onde? Pernambuco. Solução, qual é o seu nome? Patrícia. Solução de Patrícia. Tire a esposa. Não é isso? Então tire a esposa. Acabou. Deixa o drone voar. É ela que se lasque. Então, meus amigos, chame a autoridade policial. Porque aquele drone, ele está ferindo e está acessando o espaço aéreo de uma forma indevida? Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Ele está tirando a sua privacidade. E é o DCE que cuida de privacidade? Não. É a polícia. Então... A polícia sabe disso. Ah, mas aí... Exatamente, a gente precisa publicizar as ações, não é isso? A gente precisa publicizar as ações, a gente precisa fazer isso que a gente está fazendo aqui, os workshops e por aí vai. Não conhece, né? Isso, exatamente. Tá. Chamar a polícia, chegar você tem autorização, estão fazendo um evento, um monte. Excelente. E nem eles sabem as normas. 90% não sabem. Não é o DCE, mas assim, não é o DCE simplesmente que tem que passar essa doutrina para a polícia, a autoridade policial. Nós temos sim que, em conjunto, publicizar as ações, as normas e que cada órgão faça a sua doutrina. Mas nós temos doutrina sim, como o senhor acabou de dizer. Existe uma instituição policial do sul de Santa Catarina que tem um protocolo e ele faz exatamente assim. Bom dia, meu nome é Eduardo. Eu sou da Polícia Militar, estou fazendo uma ronda ostensiva. O senhor poderia descer o drone e pousar o drone para a gente poder fazer uma fiscalização? Sim. O senhor tem o celular na tela? Não. O senhor não tem declaração de conformidade? Não. Pode recolher. Próximo assunto. Tomar um café.
O senhor tem licença para voar da ANAC, da aeronave? Não, não tem. Peraí, mas o seu cisante está falando que é o MiG 2, o senhor está com matriz. O que é isso? Mas veja bem, para isso chegar na autoridade, a gente tem que publicizar nossas ações. E o DCE tem feito isso, como o Capitão Meiro passou, o Cerezante, o Drone Show que vai ter lá em São Paulo, o Drone Búzios, né? Os workshops para órgãos de segurança pública, a gente está tentando. Só que vejam, o drone, ele aqui surgiu, né, com o nosso precursor e os outros que acompanharam há pouco tempo atrás, 2009, 2012, aí nós tivemos aí em 2016 o Sarpas, aí para 140, então assim, está tudo muito junto. Eu sei que a pergunta da sociedade é essa, mas também a gente precisa de um tempo para publicitar, tá? Agora, veja bem, se o senhor, que é conhecedor da norma, como o senhor disse, teve essa dúvida, imagina quem não conhece. Entendeu? Então é por isso que a gente tem que estar sempre junto aqui. Tá? Meus amigos, não vou demorar aqui não. Sarpas em números, para que os senhores saibam, porque é importante os senhores saberem. Tá? Hoje nós temos 29.482 aeronaves ativas no Sarpas. O que é isso? O Marcos, ele coloca 3 aeronaves no Sarpas e vence 2 cisantes, ele vende o drone para mim, bem barato, né? Muito barato. Ele vem, né? O Vanzan não quer mais usar, vende um cartão Benevite que quer pilotar um drone também, e vamos nessa, né? O Balboni está com 8 drone race ali, eu não sei para que isso, mas tudo bem. Pode, né? Coronel, 8 drone race. Cuidado com o que o senhor pede, tá? Que um pode ficar aqui. Tá bom? Então nós temos aqui 28 aeronaves ativas e 80 mil cadastros ativos. Aí essa pergunta aqui vai vir agora. Eduardo, por que eu tive acesso, né, e os senhores vão ver isso depois, que na ANAC tem 60 mil cadastros? Porque essas licenças são retiradas do Sarpas quando você vende uma aeronave aqui e outra ali. Para de voar, né? Então você acaba diminuindo o número de aeronaves ativas. Para que os senhores saibam, temos 80 mil cadastros de pessoas e 29 mil, quase 30 mil aeronaves aí, tá? E aí, para que os senhores conheçam aqui a nossa demanda, tá? Em relação aos órgãos regionais, São Paulo, Manaus, Recife, Curitiba e Brasília, tá? Vejam, olha São Paulo, estamos em abril de 2022 e eu já tenho a mesma quantidade praticamente que janeiro inteiro. Ou seja, olha aqui o que deu em março de São Paulo, mais de 1.500 de análises manuais, ou seja, muito voo. E essa região em São Paulo é muito extensa mesmo, é muito grande, é impactada aí com muitos voos. E para que os senhores vejam, quando surgiu o Sarpas lá no DCEA, lá atrás, ó, em 2016, nós tínhamos 95 solicitações. Então, é exatamente isso que o senhor falou. Aqui alguém conhecia o Sarpas? Não. E hoje? 2021? Ou seja, estamos em abril de 2022 e já temos 76 mil, que é o mesmo número que 2018 inteira. Então, se a gente multiplicar isso aqui por 3, por 4, com certeza a gente vai passar desses 240 mil. Então, esse crescimento aqui, ó, ele é exponencial. Não tem como parar. Tá? Então, a publicização... Sem o aplicativo. Sem o aplicativo. Tá? A publicização é muito importante, porque foi por meio dessa publicização que isso aqui foi possível. Senão nós estaríamos aqui e com muitos voos irregulares. Tá bom? Meus amigos, a gente acompanha isso por meio de um gerencial. Então, para que os senhores saibam, o DCEA consegue hoje, Márcio, entrar aqui, conseguir pegar o seu cadastro e ver o seu histórico de voo, o que você está fazendo, né, onde você está voando, quais são os seus pedidos, tá? A gente consegue ver isso, a gente tem esse acesso. Quando o Vanzan está lá fazendo, agora eu vou mudar meu e-mail, né? Vai ser vanzan@vender um drone barato para Eduardo.com, né? Mudei o meu e-mail, manda um saque para o DCEA, a gente vai modificar, e a gente vai entrar aqui no seu Sarpas e vai modificar, tá bom? Esses voos cadastrados no Sarpa, eles vão para os notões para avisar os outros pilotos de aeronaves? Ainda não. Qual foi a pergunta? A pergunta que ele fez foi a seguinte: os voos solicitados vão para o NOTAM?
nem todos são só ou acima de 400 pés ou quando você influenciar a parte do aeródromo lá e for autorizado. Vai fazer uma operação próxima ao aeródromo, aí sim ele vai... Então, a pergunta... Posso falar o nome do senhor? Rafael. A pergunta do Rafael aqui foi que os pedidos no SAPA geram NOTAM. Perguntou, nem todos os voos vão gerar NOTAM, só aquilo que vai impactar a navegação aérea. Então, se a gente for operar próximo ao aeródromo, aí sim, e for autorizado, analisado com toda a legislação ali, a gente vai colocar um NOTAM avisando que haverá um voo de drone ali naquela área, ou uma área acima de 400 pés, for voar B-Veloz autorizado lá, dentro de uma área para voar B-Veloz, a gente faria o NOTAM. Mas fora isso, não necessariamente, como eu não vou abaixo de 400 pés, isso não tem impacto na navegação aérea fora dessas regiões que a gente chama de no-fly zone lá, então não geraria NOTAM. A pergunta foi muito bacana, mas eu gostaria que os senhores lembrassem do gráfico com 250 mil voos. Imaginem 250 mil NOTAMs. Não tem como. Então, hoje é feito dessa forma. Saiu daquela tríade, né, 25 quilos, Veloz e até 400 pés, cabe a solicitação da expedição, da notificação ao aeronavegante, que é o NOTAM, né? E aí sim, os pilotos de aeronaves tripuladas e a comunidade aeronáutica fica sabendo que ali tem uma aeronave voando a 2.000 pés, que é um drone fazendo aerolevantamento, tá? Como o capitão disse. Mas há uma proposta do DSEA que a gente coloque isso no novo, na SAPAS LG, que tenha lá vou dar um exemplo aqui, uma área de um infodrone, né? Então, que seria um produto AIS de informação aeronáutica, para que o próprio piloto de drone saiba onde tem voo de drone, que existe hoje no NOTAM. É uma ideia que a gente tem, mas são várias ideias, então a gente precisa fazer passo a passo. Mas para que os senhores saibam, existe sim a proposta do infodrone, que seria um NOTAM de drone. E isso estaria lá no novo SAPAS NG. Então, o Vanzan vai voar em Copacabana, né? E aí ele vai clicar ali e ele vai saber, caramba, tem 5 voos aqui, ó. Bacana. Então já sei onde eu vou me posicionar. É um futuro, tá? E é bacana, tá bom? Pessoal, a gente está em fase de instalação de uma proposta, né, que é o Tático SAPAS, que seria uma posição operacional no Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, para que o Japa lá, quando estiver fazendo o voo dele, perdeu um enlace, caramba, perdi um enlace, vou entrar em contato com o órgão da aeronáutica, o CGNA, e falar, meu amigo, aqui é fulano de tal, meu SAPAS é tal, minha aeronave é uma matriz, eu estou em tal local e eu perdi um enlace e eu tenho mais 12 minutos de autonomia. Esse órgão liga para o órgão ATS local, para a torre de controle, para o APP, para o ACC local, e esse operador, né, esse controlador de voo, ele pode falar para as aeronaves que estão nas redondezas, visuais ou não, que existe um voo com perda de enlace no local. Pô, Eduardo, para que isso? Para a segurança dos senhores e dos pilotos, tá? Mas isso ainda não está normatizado, é só uma proposta que a gente está fazendo e talvez já entre na nova norma, que seria o Tático SAPAS. Não confundam com SAPAS. É o Tático SAPAS, uma posição operacional para receber a ligação quando o piloto perder um enlace de dados. Tá bom? Um enlace C2. Alguma pergunta, Martim? Não, é só para dar uma esclarecida aqui um pouquinho, porque tipo, as pessoas aqui, algumas são novas, outras não. E aí pode acontecer o seguinte, da pessoa não saber, mas já existe alguma coisa muito boa que vale ressaltar, que é o AirSense da DJI, né, que avisa que tem uma aeronave próxima voando de você. Inclusive, ontem eu estava ligando o drone para mostrar um vídeo e apareceu a mensagem na tela e eu olhei para cima, que realmente tinha um avião passando. Então isso aí já é uma grande coisa para a gente, além do que você falou, de avisar em Copacabana os voos que estão sendo feitos no momento. Obrigado, Martim. As tecnologias vêm surgindo com os fabricantes, né? Não é o foco assim, do DSEA trazer a fabricante e as suas expertises, porque são muitas fabricantes, mas a gente está sempre aberto também a esse tipo de colocação para conhecer, porque a gente não conhece todas as ferramentas. Tá? Mas é muito importante sim, e a nossa ideia aqui é em termos de tráfego aéreo geral. Tá? Então, se você vai voar lá em Pernambuco, está fazendo o seu voo, perder um enlace e ligar para o DSEA, para o CGNA, para que a gente avise para os pilotos, né? Porque, por exemplo, o que o Martins falou é interessante, mas o piloto que está vindo no avião da Azul, ele está vendo isso? Não, mas eu preciso avisar para esse piloto. Então, imagine você, se a gente juntar esses dois, né? Você ter a possibilidade dessa ferramenta e mais aquela ferramenta ali, né? Ou mais um radar no futuro que visualize todos os drones. Cada gente sabe, mas ele lá em cima não sabe. É isso.
Conversando com o capitão Benevides, ele falou que o ADSB não é um padrão. Não, o ADSB não é um padrão ainda. Conversando com ele. O ADSB, o problema dele é o volume de drones que vão utilizar isso, o espectro de 1090 do ADSB. Então a OACI, ela não, já foi um consenso internacional isso, que não vai utilizar o ADSB para a gente enxergar esses drones. Então hoje uma aeronave voando tem os radares, e os radares detectam essas aeronaves, e no caso de drone, de aeronave não tripulada, o ADSB foi proposto uma solução do ADSB, só que o volume muito grande iria congestionar essa frequência. Então a gente está buscando outras soluções, como o Remote ID e o ECASEX, que é a OACI e a Organizações Internacionais estão estudando para ter essa comunicação, ou seja, aquilo que você falou, está pousando uma aeronave da Azul. A aeronave da Azul sabe que tinha uma aeronave não tripulada, um drone ali, e o drone sabe que a aeronave não tripulada estaria voando e não vai ter impacto nenhum. Só que essa programação, essa lógica, essa comunicação é complexa, o mundo todo ainda não tem isso. Então, assim, o aviso é um a mais. Então, quem tem ADSB é uma possibilidade, você consegue enxergar, é uma segurança, mas isso aí não vai ser a recomendação, pelo menos por enquanto, não é isso que os órgãos internacionais estão prevendo, tá bom? Pois não. Os aplicativos ADJI, eles já têm uma ferramenta, vez ou outra a gente vai tentar levantar, aí ele há uma série de requisições. A gente colocar lá, eu estou ciente que estou voando num local de risco, eu conheço, você tem que aceitar aquilo tudo, enviar, e por vezes, aconteceu comigo algumas vezes ele falar, aguarde a autorização desse voo. Existe alguma interligação entre DJI e DCE em relação a essa liberação automática no aplicativo? É muito bom estar aqui com o capitão Benevides, né, passando aqui o local, fazendo, né, o que o Coronel Vargas fazia. Esse é um lado muito bom. O lado pesado é responder as perguntas, porque é só pedrada. Né? Não tem hoje, não pode falar dele. Não temos hoje uma ligação sistêmica com a DJI propriamente dita. Tá? Quando a gente pega ali no aplicativo e abre, e ele tem lá aqueles íconezinhos de ciência e anuência e ratificação do que você está fazendo, porque o responsável pela operação é o piloto remoto em comando ou piloto remoto, é da fabricante. Mas, há tempos atrás, quando o SARPAS foi criado, o responsável pela criação, né, do sistema enviou um hall de áreas aeroportuárias, de grande porte, pequeno porte, para fabricante que continha, se não na época, a totalidade ou o maior número de equipamentos vendidos no país. Então, hoje, essa fabricante que o senhor comentou, que é a DJI, ela possui sim as suas no-fly zones, né, e com os parâmetros que foram enviados à época. Por que a pergunta é interessante? Porque a partir do momento que esses parâmetros mudem na nova norma, é interessante que a gente comunique a DJI. DJI, no território brasileiro, esse aqui é o nosso banco de dados de áreas não voáveis, né? São as no-fly zones. E a DJI atualize o seu banco de dados em relação às suas áreas. Mas perceba que toda vez que vierem essas ícones, quando o senhor olhar ali a área, vai ter uma arinha vermelha, outras não tem. Que isso é a diferença entre um aeroporto, uma área patrimonial, uma área aeroportuária, exatamente, de grande porte ou de pequeno porte. Mas respondendo a pergunta do senhor, uma ligação sistêmica com a DJI não, até porque não seria ético e não seria legal da nossa parte, porque nós temos a DJI, a Parrot, a Xiaomi e outras, né? Então, se a gente tem uma ligação com a DJI, e a ligação com a Parrot e com a Xiaomi? Não tem? Então, não seria legal. Mas cabe sim essa interação para que essa totalidade de equipamentos que a gente sabe que dá mais ou menos 98%, né? Todo mundo aqui tem muito DJI, que a gente consiga matar essa pane de no-fly zones. Capitão.
Isso, então, a gente, com esse Sarpas novo agora, o NG, a gente vai ter essas no-fly estruturadas. Hoje o Sarpas atual não é estruturado, ela pega um ponto e ela bota um raio lá. Então a gente vai ter esse dado já para disponibilizar para as empresas via API. Então assim, a DJI ou qualquer outra fabricante poderia vir como um dado público, ou seja, é um dado que é a cabeceira do aeródromo ou é um ponto do heliponto, é um dado público disponibilizado via API. As empresas estão livre acesso, vamos dizer assim, como um dado público para pegar e jogar nas aplicações delas como melhor. Então ficaria uma forma da gente disponibilizar isso para qualquer um e não uma só. A minha questão é que existem lugares, que a gente está falando de no-fly zone A, B e C. Algumas delas, elas são restringidas por software, dependendo da no-fly zone. Então tem que haver uma liberação via software para autorizar o drone levante naquele lugar. A minha questão é como o DSEG, o órgão responsável, vai informar a DJI que aquele piloto está autorizado a fazer aquele voo naquela no-fly zone, naquela faixa de horário. Existe alguma forma disso? Ou a gente fica preso sem conseguir levantar uma situação dessa? Isso aí eles conseguem, né? Com uma autorização do Sarpas e manda para a DJI. Exatamente. Existe a possibilidade de você fazer a sua solicitação de voo, imprimir lá o seu PDF da sua autorização, da sua aprovação, e você enviar isso para a DJI e a equipe dela de safety lá, de segurança, entender que você pode fazer o voo uma vez que o órgão regulador pelo espaço aéreo disse que aquele voo está ok. Existe um outro problema que é possível que muitos não conheçam, que é a operação próxima aos aeródromos, no entorno de aeródromos ou dentro deles, e que a gente utiliza um documento para autorizar essa operação. Estamos com o governo federal, então assim que o sistema entrar no ar, quem já tem o GovPR nível prata, que é o nível com a face, tem que tirar uma selfie lá, então esses problemas aqui que o Eduardo citou vão acabar. Então, ou seja, tem que ter esse cadastro no GovPR, então vai ser uma coisa mais prática para vocês também, tá bom? Obrigado. Meus amigos, só para a gente não delongar muito aqui. Então, entrando aqui no cadastro, para quem não conhece ainda o cadastro, tá? Nós teremos aqui todas as formas de cadastro, né? Pessoa física, jurídica, de natureza privada e emergenciais, diferenciados e especiais. Fazendo aqui como pessoa física ou jurídica. Depois disso, né? Colocam os dados aqui, a nossa fotinha, que é o documento, cria-se a senha e então o DSER recebe isso e no prazo de 10 dias corridos ele vai dar o seu retorno, ou seja, o resultado dessa avaliação, qual seja a aprovação ou não desse cadastro. Tá? Cadastro de pessoa jurídica, então, não é necessário envio de documentação, o perfil permite apenas o cadastro de aeronaves e o compartilhamento delas. Não passa por análise, né, porque há de se notar ali a veracidade por ser um órgão e o CNPJ dele sendo matéria da solicitação. E aí a gente tem, depois disso, o seu acesso. Tem o seu login sem acessou o Sarpas, então nós acessamos aqui o Sarpas, vai ser criado um código Sarpas, e neste momento aqui, é uma coisa até que o Coronel Vargas sempre fala muito pra gente. Eu tenho cadastro Sarpas, sou piloto. Negativo. Você tem um cadastro no Sarpas, você é cadastrado, o piloto não. Não, mas eu tenho aqui a licença da ANAC. Tem aqui que eu fiz no CISANTE. Então, lá na ANAC, você tem a licença para voar, naquele drone. Mas você precisa fazer o cadastro dessa aeronave para que o DSEA reconheça você como piloto e responsável por aquela aeronave. Tudo bem? E aí, a partir desse momento, a gente nota aqui que no Sarpas está escrito aeronaves. Por quê? Porque eu não tenho aeronaves. Então, eu clico aqui em adicionar e coloco o meu CISANTE, né, minha certidão de cadastro. A partir desse momento, lembrando que a pessoa jurídica não vai ter o código Sarpas, ou seja, o ID operacional. Então, a partir do momento que eu coloco a minha aeronave, adicionei minha aeronave, coloco aqui o nome da aeronave, que é opcional, o número do CISANTE, o peso dela, a data de validade e por aí vai. Tudo isso aí tende a mudar com a integração do sistema. Tá?
E aí nós temos compartilhamento de aeronaves. É possível entre pessoas físicas e jurídicas, como a gente já sabe. Lembre-se que perfis de pessoa jurídica não possuem lei operacional. Portanto, precisam ter suas aeronaves compartilhadas com perfil de pessoa física para que sejam feitas as solicitações de voo. Tudo bem? Até aqui? Tranquilo? Bom, compartilhamento então, adiciona, coloca aqui o código SAPAS da pessoa, CNPJ, CPF ou da pessoa jurídica, e aqui embaixo o seu cisante. Aqui adiciona e aí isso vai lá para outra pessoa, né? E aí a gente tem que ter na outra parte aqui o aceito, ou seja, a aceitação desse compartilhamento, tá? Interessante, meus amigos, quando acontece o compartilhamento, por exemplo, dos órgãos de segurança pública, né, ou outras empresas que fazem voos lá nos nossos manuais. A aba habilitações. O piloto não consegue operar. Por quê? Porque ele não conseguiu comprovar vínculo. Então, como é que se comprova o vínculo? Ele entra no SAPAS e na aba cadastro, ele vem aqui habilitações. A partir de habilitações, ele coloca a sua identidade funcional, uma declaração, um ofício, alguma coisa que comprove que ele é daquela empresa. E aí o CGNA, que é o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, na hora de fazer a avaliação desse compartilhamento, dessa comprovação de vínculo, vai dar ok ou não. Tá? Lembrando aqui que no menu aeronaves clicar em equipe, e aí o botão vai ficar verde. Isso aqui é um erro que os senhores não fazem ideia. De 100 saques, 80 são disso aqui, porque ele não conseguiu clicar no equipe e não ficou verde, então ele não consegue voar, tá? Prestem bem atenção nisso. Bom, a gente consegue aqui fazer a modificação de senha também dentro do SAPAS, né, do cadastro, e solicitar voo. Clicou em solicitar e por aí vai. Vai escolher a aeronave aqui, escolheu a aeronave, escolheu o perfil, né, de voo, o tipo de operação. Pode ser feito por meio aqui da coordenada geográfica ou no próprio mapa. Expande o mapa, clica e vai dizer ali onde vai voar. Pois não, Rosana? Eu tenho já aconteceu comigo. Eu tenho uma dúvida. Já aconteceu comigo ali na vila, na minha casa ali. Eu fiz um pedido de voo padrão, determinei a altura máxima e distância máxima. E foi recusado. Aí eu fui lá, diminui um pouco a altura, um pouquinho a distância, foi recusado. Só que assim, na recusa não veio o porquê. Aí eu fui, até que eu ajustei uma altura e uma distância foi aprovada. Não tem uma possibilidade de eu colocar uns 400 e 500 aí falar, você não pode voar, só pode voar até 330 metros e 200 de distância? Não tem como dar um feedback desse Tem sim. Quando o voo está no padrão para ser analisado manualmente. Aí o operador do órgão regional, né, que a gente chama de analista, que faz análise SAPAS, que seria a análise do voo no contexto do AS. Ele dá esse feedback e vem na ficha, sim. Tá, outra coisa. Provavelmente esse voo estava no contexto ali, no perfil de um voo em análise automática. Outra coisa também. Eu fui voar recentemente na Tríplice Fronteira e eu pedi um voo padrão, né, uma altura e uma distância determinada. E a gente tem um prazo para isso daí, né? São 2 dias de antecedência. Eu pedi na segunda-feira para fazer um voo no sábado, então quer dizer, uma semana praticamente de antecedência. E eu recebi uma negativa dizendo que o voo não respeitou a data, ou seja, não tinha data respeitada de 2 dias, quando na realidade tinha 5 dias. Já na hora isso aqui que devia ser algum erro, eu acho. Sabe como é que a gente chama isso aí? Inconsistência sistêmica. Por quê? Porque o SAPAS está passando, como o Benevídeo a gente falou, ele está passando por uma atualização, novos padrões e critérios de distância e de altura estão sendo analisados e houve uma ação do DCEA junto à assessoria de transformação digital que cuida dessa parte de manter o padrão de distanciamento. E aí a gente tem essas inconsistências. É uma inconsistência. Tá? Não tem como. A gente responde isso no saque. A gente responde lá. Está passando por uma atualização e realmente o voo foi recusado. É um erro. Tá? E aí o que a gente tem feito da coordenação e controle da operação corrente? Eu pego esse seu voo e envio para o órgão regional para que ele faça uma análise manual.
É um trabalho maior, Eduardo? Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que te atender. Mas existem ainda algumas negativas, né, Coronel? De muitos voos que estão acontecendo, mas, como o próprio capitão Benevides falou, a gente está atualizando o sistema e com vistas a acabar com isso aí. Eduardo, você está ciente, o DCE está ciente que muitos voos estão sendo prejudicados? Sim, a gente sabe disso. Só que a gente precisa manter a segurança enquanto faz essa atualização. E foi o meio que a gente achou. Mas a gente está fazendo a atualização. Poxa, se eu pudesse falar que, considerem um período, mas isso não é formal da nossa parte. Mas o que eu tenho para dizer para os senhores é que a gente está ciente da inconsistência. Tá? Mas vai ser mudado. Outra coisa, não vou abusar, já abusando. Eu fiz um voo lá na Tríplice Fronteira. Então eu pedi lá um padrão, né, para fazer. Não, mas eu não concluí, né? Eu, como já sabia que tinha esses probleminhas, fiz outros pedidos em seguida. Pode analisar lá. Tem um negado e 4 em seguida, assim, foi diminuindo as alturas. Né? Todos os outros depois foi liberado. Aí o senhor veio falar só porque foi negado, né? Parabéns por essa aí, para os outros que foram aprovados, não, né? Não, mas é que o Vargas me lembrou, tinha até esquecido. Não, outra coisa, eu fui voar lá e tem um limite do país, né? Então, eu voei ali, então talvez eu deve ter excedido um pouquinho, fui um pouquinho ali pro lado do lá na Argentina, uma long range de Ô, Vargas, você tá queimando meu filme, Vargas. Então, justamente isso daí. Eu voei ali, fui fazer um registro daquela fonte da integração e eu me excedi um pouquinho ali para as bandas do Paraguai e da Argentina. Pergunto eu, pode acarretar algum problema para mim? O que pode acarretar? Né? Se pode, poderia me informar? No campo jurídico, o melhor réu é o réu confesso. Capitão, não, sobre essa parte jurídica eu vou deixar o Eduardo, mas a parte que você falou lá dos 5 dias, lá, 2 dias, o que acontece? Se o voo necessitar de NOTAM, ele precisa de 18 dias, porque aí exige uma análise manual e aí tem uma legislação que vai passar pelo ICA, então tem um trâmite ainda para... Então, se você tiver um voo planejado realmente, se souber a posição que não influencia em nada, não tem área aeroportuária próxima, 2 dias vai ser tranquilamente aprovado. Mas no caso da Tríplice Fronteira lá, tem um aeroporto de Foz ali, provavelmente ele está pegando ele. Então aí precisaria de uma antecedência maior, entendeu? A gente está tentando diminuir esse prazo, mas o que hoje, devido a esse volume muito grande ainda, esse prazo de 18 dias se mantém. Então é só por causa disso, provavelmente foi negado, ou se você voa mais baixo, pode ser que não tenha pego a parte da área que não precisaria de uma análise automática. Capitão, em relação ao Sarpa, eu até comentei com você lá fora que ele agora está consultando o ASA. Isso. Assim, eu, como sou um analista de sistemas, eu levei 1 hora para entender como funciona o ASA. Minha sugestão seria que, quando tivesse essa recusa, a consulte o ASA, que eu deixasse os sistemas mais amigáveis para um usuário, por exemplo, que não é perito, não é nem um aviador que entenderia, um técnico, para assim, a pessoa entender, porque, por exemplo, aqui, como eu te comentei, a armação de Búzios está vedada para voo recreativo por causa do ASA. Não, eu concordo, eu falei lá fora contigo, né, estou explanando aqui, ele perguntou sobre esse ASA, esse sistema novo, porque esse sistema do ASA, que é uma análise do espaço aéreo que vai integrar todo, ou seja, o espaço aéreo não só das aeronaves não tripuladas, como as aeronaves tripuladas também, porque o espaço aéreo tem que ser tratado assim, como um todo, e hoje ele está separado. Então isso aí é um ponto. E a parte amigável, a gente está trabalhando, por isso que o ASA ele só consulta, mas ainda não está disponível para você escolher naquele mapinha do Sarpas, não está. No NG já vai estar ele e você vai ter a visualização da área que você pode voar ou não, ou é que não poderia voar, a análise automática ou a análise manual. Então a gente já vai ter essa visualização no mapa.
A gente está montando tutorial também, ou seja, com um vídeo explicativo do sistema. Então vai lá, eu quero pedir um voo, como é pedir um voo? Então ele vai ter lá uma explicação com um mapa. Então a gente está tentando trabalhar dessa forma, um jeito mais explicativo para melhorar o sistema atual que carece aí dessas facilidades, tá bom? Deixa eu só terminar essa parte aqui, já vou abrir para as perguntas, porque eu já vi 5 braços levantados, é só para a gente não perder aqui, porque aí a gente abre a pergunta e fecha os slides, tá? Meus amigos, concluindo aqui a parte do SARPAS, então, na solicitação de voo, a gente tem todo um rol aqui de informações, né? E aqui no final, uma informação do próprio SARPAS em relação ao distanciamento do aeródromo, que a gente sabe que tem dado algumas inconsistências. E aqui as anuências do próprio operador. Tá? Enviou a solicitação, essa solicitação vem agora para essa legenda aqui. Aceito, informado, aguardando análise, em análise ou negado. A partir daqui você tem o seu histórico de voo. Tá? Então olha aqui, o voo com status informado é aquele que, em função dos seus parâmetros, não passou por uma análise manual. Tá? Exatamente isso, está dentro de um padrão. Ok, bacana, então a gente só tem uma anuência. Ok, estou anuente, vocês estão voando. A gente consegue consultar a operação, né, usando esse protocolo aqui do seu voo. Então, muitas vezes a gente recebe demandas judiciais. Poxa, a gente queria saber se essa aeronave estava voando em tal lugar. Ou a gente sabe desse protocolo de voo. Tem como saber se foi aprovado ou não? A gente pega esse protocolo e consegue visualizar todos os critérios que foram solicitados, inclusive as alturas, as áreas que caminharam. Tá? Para as operações do tipo de aerolevantamento, é necessária inscrição no Ministério da Defesa. Informações completas a respeito desse tipo de operação estão disponíveis em GovBR, Defesa, PT, blá, blá. Eduardo, não dá tempo de anotar. Calma, não tem problema. Esse tutorial SARPAS aqui é um tutorial feito por nós do DSEA e nós passamos isso para todos, então não há problema algum. Assim que eu acabar de terminar aqui a apresentação, a nossa apresentação, eu vou passar isso para vocês e aí vocês podem difundir esse tutorial SARPAS, não tem problema. É uma coisa que a gente fez para um produto para publicizar mesmo as ações. Tá? A gente tem o grupo do evento aí, tá. Só passa para mim, a gente passa isso. Tá bom? Meus amigos, como o capitão Benevides falou, o SARPAS então está passando por uma atualização, tá? E a ideia é que ele venha para esse escopo aqui do SARPAS LG. Tudo bem? Antes de eu partir para acho que tem algumas perguntas aí, não sei se vai dar tempo. Esses aqui são os nossos contatos, tá bom? Capitão Benevides, Tenente Eduardo Silva, não há problema algum de os senhores enviarem e-mails para a gente solicitando alguma coisa, não tem problema. Lembre-se, problemas operacionais, saque DSEA. Tá? Agora, se tiver alguma dúvida, quiser propor alguma coisa, estão nossos contatos aí, não tem importância, a gente pode publicizar para os senhores aí. Tá? Queria agradecer em nome do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, do nosso diretor, Tenente Brigadeiro do Mar Fiorentini, nosso chefe do Subdepartamento de Operações, DSEA, o Brigadeiro Miguel. Tá? Coronel Vargas Montaria. E mais uma vez agradecer aí a todos que fortaleceram com a gente o tempo todo, o nosso mestre Coronel Vargas, mais uma vez, muito obrigado por tudo. E eu acho que tem algumas perguntas, não sei se vai abrir. Tá? Na verdade, foram feitas 400. 400 durante a palestra. Então, tem mais perguntas do que solicitação do SARPAS. Justamente. Então é melhor a gente já passar a palavra para o Vargas. Meus amigos, muito obrigado. Excelente, já cortou logo. E aí, se vocês tiverem dúvidas, aí podem perguntar para a gente. Só obrigado, tá? Valeu. Back from the dead.